Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos no nosso estudo dos pais, né? Estudando a educação espírita de Heloísa Pires. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, né? Problemas familiares. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, a Heloísa, ela começa a fazer uma definição de família, né? Ela começa dizendo que família é o conjunto de indivíduos que agem uns sobre os outros, formam grupos que agem sobre outros grupos, é a célula da sociedade, o tijolo, o grande edifício. O equilíbrio da família formará uma sociedade ajustada. As células doentes prejudicam todo o organismo social. Muito bem. Ela está partindo aí de uma concepção, como é que eu vou dizer, sociológica, né? De Durkheim, né? Durkheim, um sociólogo, Emile Durkheim, um sociólogo do início do século XX, que propunha uma analogia, né, da sociedade enquanto um organismo vivo, né? Ou seja, assim como um organismo ele é composto por vários órgãos, né? Então o nosso corpo ele é composto de coração, fígado, pulmão, cérebro, enfim, ele tem vários órgãos e cada órgão fazendo a sua função. A sociedade também é composta por órgãos, né? É composta por órgãos. E cada órgão, então, desempenha a sua função. Para o organismo ir bem, é preciso que esses órgãos funcionem bem, faça bem o seu trabalho. E como esses órgãos, para funcionar bem, eles precisam estar em harmonia, né? É preciso que eles saibam exatamente o que devem fazer. Então, o homem certo por lugar certo, exatamente fazer bem o seu papel, porque se fazer bem o seu papel, a sociedade vai funcionar muito bem, né? Então, isso é o ponto, né? Isso é o elemento importante, interessante. E aí, nesse caso, a sociedade, a família, ela se fundamenta, ela se estabelece como célula, né, como menor elemento dessa sociedade, né? Nesse caso, se essa sociedade vai bem, né, se a família se estrutura bem, se ela organiza bem, ela vai formar indivíduos muito bem estruturados para atuar nessa sociedade. E aí, escola, depois, vai identificar a vocação do indivíduo para uma determinada área, para um determinado órgão da sociedade, e vai selecionar e vai terminar a formação para que o indivíduo possa atuar num determinado órgão da sociedade, né, e colocar o homem certo no lugar certo. Seria basicamente isso. Então, se a família anda bem, a sociedade inteira anda bem, né? Esse é o ponto que a Heloísa defende, né? A verdade é que, sim, né, a família precisa ir bem. A família precisa ir bem. E nessa concepção, por a família não ir muito bem, a escola passa a ter um papel sobrecarregado, né? Então, essa ideia de que a escola ela deve só instruir, porque quem educa é a família, não é isso que a gente tem visto, né? Então, a gente tem visto hoje em dia uma dificuldade muito grande da família
em educar. Muitas das vezes não existe uma estrutura familiar. Às vezes os pais estão na Cracolândia, estão lá nas drogas, e a criança às vezes é matriculada pelo conselho tutelar, né? Porque ela não é, ela não tem uma família para realmente trabalhar com ela. Então, valores mínimos, né, como escovar os dentes, como desenvolver o hábito de, de higiene, conceitos básicos de se cuidar, de se preocupar na relação com o outro, tal, tem sido ensinado pela escola. Então, a família precisa estar exatamente estruturada. Mas mesmo que ela esteja estruturada, organizada, a escola tem um papel importante na nossa sociedade, porque nossa sociedade hoje ela é diferente de uma sociedade anterior, pré-fabril, né? A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? É uma sociedade de bens de consumo, é uma sociedade de produção, de lucro o tempo todo. E, portanto, a necessidade do trabalho ela é extremamente importante. Então, hoje, dificilmente você vai conseguir modelos de família parecido com aquele modelo do início do século, que é aquele modelo da mãe e do pai, da mãe em casa, o pai trabalhando e a mãe cuidando dos filhos. Quer dizer, hoje você vai ter pai e mãe trabalhando e você vai ter a criança na escola. E isso, de uma certa forma, faz bem, porque hoje, pela dificuldade financeira e pela independência da mulher, da autonomia da mulher, a mulher ela tem tido filhos mais tarde, ela tem tido menos filhos, né? Os filhos, portanto, não têm irmãos, ou, né? E aí a necessidade, por exemplo, de conviver com outras crianças e já começar a aprender regras de convívio, né? É, é, do relacionamento social, ela tem uma importância. Antigamente não era assim, a família tinha muitas crianças, né? Muitos irmãos. Depois tinha o convívio entre famílias em dias de festa e aquela coisa toda, e aí você tinha o convívio com os primos, você tinha o convívio com outros elementos da família. Hoje em dia, a correria que a sociedade moderna, a sociedade capitalista, a sociedade globalizada estabeleceu, esse tipo de convívio se tornou muito difícil. Então, a escola, ela reproduz esse processo, né? Ela permite esse tipo de situação. Os modelos mais modernos e que apontam para o futuro é de escolas integrais, onde a criança vai de manhã, passa o período da tarde e volte à noite para o convívio. E aí as pessoas perguntam, então a família vai ter uma função menor na formação desse indivíduo? Não, porque o importante da educação não é o tempo que se passa, não é a quantidade de tempo que se passa, mas a qualidade. Né? Não adianta nada você passar horas com essa criança, mas essa criança, no momento em que, nos momentos em que passar com você, você não conseguir ensinar nada para ela, né? Ou agora, se ela passar pouco tempo com você, mas nesse pouco tempo você conseguir dar total atenção a ela, você conseguir dar exemplo a ela, mostrar coisas importantes para ela, isso é um elemento efetivamente importante. Então, sim, né, a família tem um papel importante e sempre terá. É claro que ela está dividindo esse protagonismo hoje com a escola, mas isso não é demérito. Né? E uma família bem estruturada significa uma boa interação com a escola, porque a escola ela não faz milagres, né? Então ela precisa de uma boa interação dos pais com a escola. Então a participação do pai na vida do filho e no interesse pela vida escolar do filho tem um papel extremamente importante. Né, a valorização do pai ao professor, né, exigindo da escola o melhor, né, e se colocando à disposição para interagir com a escola, elemento extremamente importante. Então, ter saudade de uma época que não volta mais é desperdício de discussão, né? Quer dizer, ficar pensando no modelo em que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e acreditar que esse modelo é o modelo ideal e que a gente tem que voltar atrás, ela não vai funcionar, né? A Heloísa, ela chega a propor
um pouco dessa ideia, dizendo que, quem sabe, no futuro, as mães trabalhadoras, elas podem ter uma carga horária menor. Então, isso é uma ilusão, né? Quer dizer, isso ela escreve numa época em que isso era possível, mas que agora, né, com o avanço do capitalismo, com o avanço do que nós chamamos de sociedade globalizada, a, a luta por competição ela é muito grande, por competitividade. Então, os lucros cada vez mais intensos. E aí, portanto, o empregador ele vai tender a diminuir mais os direitos dos trabalhadores do que dar direitos. Então, essa redução de carga horária de mulher, se estabelecer em lei, isso não tende a criar lei. Porque se criar lei, quer dizer, nós temos percebido que a tendência é a diminuição dessas leis de proteção ao trabalhador. E se você diminuir, e a tendência, portanto, se houver essa determinação de lei, não se contratar mais mulher, né? Quer dizer, por quê? Porque ela pode engravidar e aí eu vou ser obrigado a estabelecer uma carga horária. Então, na verdade, não é assim que funciona, né? E a mulher, o casal tem que entender, né? Quer dizer, antigamente existia um entendimento que a mulher fazia o trabalho da educação da criança e o pai fazia o modelo de provedor, né? E hoje, com o avanço, com o desenvolvimento e tudo mais, as pessoas têm percebido a importância do pai também educar, do pai também colaborar com o processo de casa, e a mãe também ter o papel de provedor. Então, não existe mais essa questão de um prover e o outro educa, não, ambos educam, ambos provêm, né, e ambos têm a possibilidade de viver a vida através do trabalho, porque o trabalho é uma lei importante, ela é uma lei fundamental, e alguns podem me dizer, mas o trabalho em casa, o trabalho de desenvolver a casa é um trabalho. Sem dúvida, é um trabalho, mas não adianta a gente ficar aqui sonhando com uma sociedade que não existe mais. Quer dizer, a sociedade ela caminhou para uma direção capitalista, o capitalismo tem essa estrutura, tem esse modelo, a população fez a escolha por esse modelo e a tendência é que, nesse modelo, aquela visão de uma mãe no lar que não trabalha, que toma conta, ela foi superada, né? E a tendência é que não volte mais, né? Então, a família precisa se organizar, se estruturar, porque é ela que, de uma certa forma, prepara a criatura para esse novo mundo, né? Prepara para a incorporação na sociedade, para viver em sociedade. Quer dizer, isso é um elemento importante. E se estabelece a partir do quê? A partir da educação, né? Então, a educação tem um elemento importante. O ser humano, diferente dos animais, que já nascem prontos, já nascem sabendo o que vão fazer, se ela não tiver pai e algumas condições mínimas, ela consegue sobreviver. A criança não. Se não tiver alguém para cuidar, ela por si só, ela não consegue se alimentar, por si só, ela não consegue se hidratar, por si só, ela não consegue se abrigar. Ela não tem ainda essa estrutura. Então, ela precisa da ação do pai desde muito cedo, desde muito pequeno. Isso na assistência física, na assistência espiritual, o tempo todo, né? Então, os pais precisam preparar essa criança para o exercício da autonomia. Não só da autonomia física, mas da autonomia espiritual, da autonomia emocional, né? Então, existe esse processo, né? Essa exigência, essa tarefa do educar. Educar não é simples, porque a criança ela não vem com um manual. Ela não vem com um manual. E nós estamos... E aí a gente se baseia nos nossos pais. Né? A gente se baseia nos nossos pais. Só que os nossos pais nos educaram para um mundo que já não existe mais. O mundo é outro, o mundo é diferente. Então, muito dos valores e muito dos princípios e muitas das questões que os nossos pais defendiam e nos orientavam não são os mesmos do mundo de hoje, né? Então, as exigências em torno da educação, elas se ampliaram, né? Antigamente era mais fácil de cuidar de um filho. Hoje, as dificuldades são múltiplas, né? Então, a necessidade que a gente tem de dar autonomia para esses jovens é cada vez maior, né? As tecnologias facilitaram o acesso à informação e deram voz a muitas pessoas. Antigamente, somente escritores escreviam livros, e somente os livros eram fontes de informação e nas bibliotecas, né? Hoje não, hoje a internet ela disponibiliza qualquer tipo de conteúdo e qualquer tipo de pessoas falando.
E, portanto, não são só pessoas gabaritadas escrevendo e falando e informando. Hoje existem pessoas sem menor gabarito informando, dando opiniões e opiniões furadas. Tem uma frase de um importante escritor italiano chamado Umberto Eco, já falecido. Ele é autor de um livro, de vários livros, mas talvez o mais famoso foi o que se tornou livro, O Nome da Rosa, né? Então, Umberto Eco, ele escreveu uma vez de que a internet tinha dado voz aos idiotas, aos imbecis, né? Então, a todo momento, a gente vê maus exemplos, vê más orientações, vê maus conselhos, né? Tudo na internet. Então, na internet, você pega desde coisas interessantes, importantes, né? Desde coisas simples até coisas importantes, e você vê coisas extremamente terríveis, né? Então, se você quiser, por exemplo, saber como faz uma bomba, existem as receitas na internet. Se você quiser saber como se suicida, tem receitas na internet. Então, e isso está disponível para as crianças. Como é que você impossibilita seu filho de ter acesso à internet? Você pode até proibir dentro da sua casa, mas fora ele vai ter acesso à internet. E é bom que ele tenha acesso na sua casa, porque ali você pode orientá-lo, o que ele deve, o que ele não deve, mostrar que existem determinados lugares na internet que não são bons, que não orientam, que são mentirosos, que não trazem bons conselhos, né, que influenciam de maneira negativa. Então, a necessidade de dar autonomia para que o indivíduo avalie, para que o indivíduo analise com mais capacidade essas informações é elemento fundamental, é elemento extremamente importante, né? Então, educar hoje ela é muito mais difícil. Quer dizer, se ontem era só ser policial, e ser policial era mais fácil, era uma cidade pequena, todo mundo me conhecia, e se meu filho fizesse alguma coisa longe dos meus olhos, alguém já me contava no ouvido, e eu já chegava em casa, e meu filho não sabia como é que eu poderia saber coisas que ele fez, tentou esconder, mas que chegou aos meus ouvidos, porque cidade pequena, todo mundo se conhece, e de alguma forma isso chega no ouvido dos pais, e os pais tinham melhor condição, então, de controlar a vida do filho, né? E de ter todas as informações. Hoje em dia não é possível, né? Hoje em dia o mundo está na palma da mão dessa criança, né? E você impedir isso, e você fechar, trancar, impedir que a criança veja, tenha acesso a essas informações na sua casa, é pior, na medida em que ele vai ter acesso fora, e lá fora ele não vai ter acesso aos seus conselhos, ao seu ponto de vista, às suas orientações. Então é melhor você abrir a internet, mostrar e dizer para ele, olha, é aqui que você tem que procurar informação, em outros lugares as informações não são de pessoas gabaritadas, são apenas opiniões, e opinião pode ser furado, né, porque não tem embasamento, porque não tem sustentação, né? O que importa é o que faz sentido, o que é lógico, o que é racional, né? Não o que apela simplesmente para os aspectos da emoção. Não, preparar o indivíduo para esse tipo de situação é elemento importante. Para eu acreditar em alguma coisa, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, aquilo tem que ter selo fundamentado, né? Martelo batido em cima da razão. Isso Kardec já fala há muito tempo, né? Então, em 1857, Kardec nos fala de uma religião sem dogmas. Não acredite porque você tem que acreditar. Acredite, eu não preciso saber disso, porque o porquê não vem de Deus, você simplesmente acredita. Não, Kardec rompe com isso, né? Por quê? Porque ele não quer que você fique sob o domínio de determinadas marionetes. Então, o espírito vem, se manifesta e diz, olha, confia em mim porque eu sou Cancan, eu sou Jesus Cristo, eu sou Maria, eu sou... E ele vai lá e diz o que ele é, e ele não é absolutamente nada. A mesma coisa um celular. Hoje, um celular, a pessoa manda uma mensagem para você dizendo que é A e ela é B, e ela é C e ela é D, e você acha que é verdade, e ela vai manipulando você porque ela vai... porque você não sabe pensar, porque você não sabe raciocinar, porque você é ingênuo, você tende a acreditar sem questionar,
sem duvidar, sem que aquelas informações passem pelo crivo da racionalidade, né? Então, a necessidade de logo muito cedo ensinar essa criança a raciocinar, desenvolver a inteligência, elemento importante. Então, a escola, junto com o lar, tem um papel importante. O pai, no sentido de orientar, de dizer os valores morais, de dar exemplo desses valores morais, de dar aconchego, de dar referencial e de dizer, olha, se tiver um problema eu estou aqui junto com você, né? Os problemas nós vamos enfrentar juntos, você não está sozinho, de dar esse elemento de sustentação. Mas a escola, no sentido de fazer atividades que desenvolvam potenciais intelectuais, potenciais da inteligência, né? A neurociência descobriu 9 tipos de inteligências diferentes, mas mostrou que essas inteligências precisam ser estimuladas, elas precisam ser treinadas, né? E nem sempre o pai, a mãe, são pessoas capacitadas com conhecimento para fazer esse tipo de exercício, né? Por isso que existe o pedagogo, por isso que existe o professor, o indivíduo que estuda técnicas, estratégias, teorias de como é que você incentiva o desenvolvimento da intelectualidade humana, né? Então, esse elemento é extremamente importante. Então, o desenvolvimento dessa inteligência, aliado aos conselhos, às orientações, o suporte dos pais, os exemplos dos pais, essa vinculação vai fazer com que essa criança desenvolva sua autonomia, né, para viver nesse mundo muito difícil e muito complicado. O problema, muitas das vezes, é que os pais ignoram essa modernidade, não perceberam essa modernidade, não perceberam que o mundo mudou, né? O mundo não é mais o mesmo. A gente se acha um pouco moderno, mas a gente não é, né? A gente foi criado numa época que não tinha computador, a gente foi criado numa época onde a gente não tinha todas as informações, então o nosso pensamento foi moldado de uma determinada forma, de uma determinada maneira. As crianças pensam de uma outra maneira. O que as emociona, o que as toca, o que as faz compreender e entender são coisas diferentes do que nos faz entender, compreender, nos emocionar, né? Então, se algumas coisas nos emocionavam, se alguma coisa nos tocava, as crianças de hoje são diferentes. Elas têm uma perspectiva diferente. Então, nós temos que ser capazes de entender esse processo, de entender essas questões, né? Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar com essa criança no sentido de torná-la consciente, de torná-la questionadora. Mas a nossa educação não foi isso. A nossa educação entendia que o questionamento era uma falta de respeito, né? Quando meu pai me dizia para fazer algo, eu dizia, mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro? Porque, olha aqui, você está duvidando, você não está aceitando. Então, muitas das vezes, o perguntar, o questionar, o duvidar, o não aceitar determinada postura de pronto é entendido como uma falta de respeito. E o que hoje nós precisamos ensinar para os nossos filhos é que não existe isso, né? A necessidade de perguntar, a necessidade de duvidar, a necessidade de questionar, a necessidade de somente acreditar naquilo que faz sentido e que passa pelo crivo da razão é elemento fundamental, não é falta de respeito. Não, é uma necessidade do processo de evolução. Então, se o pai, por exemplo, então, qualquer atitude em que não respeite essa necessidade de desenvolvimento da autonomia da criança, é autoritarismo, não é autoridade. Então, o pai não pode perder a sua autoridade. E a autoridade está exatamente em ter razão, em mostrar para ela que eu tenho autoridade, eu sou a pessoa que guio, eu sou a pessoa que oriento, eu sou a pessoa que aponta os melhores caminhos, porque eu faço pensar, porque eu explico, porque eu direciono, porque eu mostro o caminho que leva à melhor solução, né? Não sou a pessoa que dá a resposta, simplesmente,
mas eu sou uma pessoa que ensino a tomar as decisões. Por quê? Porque ela precisa aprender a tomar essas decisões. E como é que você acerta? E como é que você acha? E por que você acha que esse é o melhor caminho? Ah, porque eu li, porque eu me informei. Mas será que a sua informação não é incorreta? Será que você também não está ludibriado? Será que você. E a gente pode estar. Então, vamos ler junto, vamos estudar junto, vamos compreender junto, vamos refazer junto essa afirmação, essa colocação. Quer dizer, esse é um elemento extremamente importante. Vamos ler antes de confirmar, antes de bater martelo, antes de dizer. Quer dizer, isso é elemento fundamental, é elemento importante. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Então, quando a gente vai e impõe uma determinada realidade, a gente cria conflitos. Né? Porque a criança ela é questionadora, a criança quer aprender, então está na fase dos porquês. Enquanto ela está na sua fase inicial, né, enquanto as tendências do passado ainda são apenas manifestações latentes, a criança é mais dócil aos conselhos dos pais, e o pai controla, porque fisicamente ele não deixa sair, ele fecha a criança em casa, ele coloca na creche, ele tem um controle sobre a vida da criança. A partir do momento em que ela fica adolescente e ela começa a ganhar mais liberdades, essa criança ela vai fazer coisas que não estão sob o controle dos pais. E aí, se ela não entendeu, se ela não compreendeu, ela vai fazer testes, ela vai querer testar. Ela vai ter curiosidade de testar uma opinião dela para provar que ela acha que você está errado. Você não a convenceu de que ela está certa. E ela vai tentar fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Aí tem os conflitos. Porque ela age de um jeito diferente daquelas determinações que foram estabelecidas. E aí acabam existindo os conflitos. Os conflitos, eles se estabelecem porque muitas das vezes nem tempo se tem com os filhos, né? Porque os conflitos entre os cônjuges também acontecem, né? Você percebe que às vezes é o marido brigando com a esposa brigando com o marido, a falta de compreensão, e isso começa nos relacionamentos pré-casamento, né? As pessoas, muitas das vezes, pressionadas para ter um marido, para ter alguém, casa-se para ter um marido, né? E ela ama o marido, ela ama essa imagem, ela não ama a pessoa. E ela vê nessa pessoa a expectativa, né? Mas ela não tem esse amor. E quando o casamento vai exigindo compreensões, entendimentos e aquela coisa toda, as expectativas não correspondem à realidade. E aí os conflitos. Então a necessidade... e muitas das vezes se foi para um casamento sem autonomia, às vezes com autonomia financeira, mas sem autonomia emocional. Quantas das vezes se tem um problema emocional com o marido, ou se tem um problema emocional com a esposa, e você, ao invés de resolver com ele no diálogo, na compreensão, porque você se tem nas mãos, você tem nas suas mãos as suas reações relacionais, emocionais, você vai lá colocar a mãe, o pai, o sogro, a sogra no processo, criando ainda mais conflitos numa coisa que podia ser resolvida entre duas pessoas que, se tiver amor, se supera. E amor é alguma coisa que vai além da paixão, né? Ela vai além da superfície, ela vai na compreensão, no entendimento, onde as pessoas falam das suas necessidades, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu suporto, o que eu não suporto. E é por isso que você... E aí... antes de você se casar, que você vai entender. As pessoas não são ruins, as pessoas não são boas. Nós somos iguais, nós somos espíritos em evolução. Agora, existem alguns espíritos que assumiram determinados compromissos, e existem alguns espíritos ainda que estão iludidos. Que estão iludidos com algumas questões. E essa ilusão é tão forte que o indivíduo não consegue abrir mão de algumas questões. E aí é preciso entender, né? É preciso analisar. Olha, essa pessoa... né? Ela não é má, não é ruim, não sei o quê, mas ela está iludida com algumas coisas que, para mim, não servem na medida em que eu tenho um compromisso e o que me alimenta, o que me dá força, o que me dá vontade de viver, o que me dá vontade de seguir, é esse caminho. E aí, conviver com essa pessoa, por mais paixão que eu tenha por ela, por mais sedução que eu sinta que ela exerça sobre mim,
vai se acabar, porque a sedução ela não vive por muito tempo, ela não existe por muito tempo. Ela é uma força material. O que vai suportar pelo resto da vida toda é o comprometimento de determinados objetivos que me anima a viver, que me comprometem a viver, e eu tenho outro que está nessa mesma direção e nesse mesmo sentido e me apoia nesse processo. E se não existe uma vinculação nessa direção, as coisas estão fadadas ao fracasso, ao desastre. Porque eu quero ir para uma direção e o outro quer ir para uma outra direção. Então perceba que já estão afastados, porque os objetivos são completamente outros. Não significa que são maus, não significa que são... Significam que, às vezes, a gente até fala, nossa, fulano está enganado, fulano está indo para uma furada, fulano está iludido com a vida não é essa direção. Sim, mas não significa que seja mal, significa que está iludido, significa que não abriu para uma realidade, e o outro quer ir para uma outra concepção, então eles já estão separados nesse processo. E aí, como não existe essa compreensão, começam os ataques, as brigas, as discussões, as insatisfações e tudo mais, e as crianças estão ali no meio, passando por isso, e carentes de atenção e de orientação. E você, no desequilíbrio desse processo de interação, não consegue dar atenção para essa criança que precisa da atenção, né? E daí essa desestruturação no lar. Então, os casamentos precisam ser estabelecidos, os relacionamentos precisam ser estabelecidos nessa direção, né? Da gente não só identificar a pessoa que eu olho, parece que é bonito, parece que é bonita, parece que é atraente, parece que é... Então a gente vai ticando, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E quando a gente tica as condições físicas, parece que bateu e a gente para a discussão. Mas a gente não para pensar projeto de vida. O que você espera da vida? O que você se vê fazendo daqui 10, 20 anos? Né? Como é que você pensa a sua vida daqui a um tempo? Como é que você acredita educação? E como é que você acha que deve orientar os filhos? Como é que você... Então, ali você vai percebendo, né, se aquilo bate com as suas ideias, se bate com os seus princípios. É claro que você não vai encontrar uma pessoa completamente igual a você, mas você percebe o que dá para... Não, isso a gente é diferente, mas eu aceito. Isso eu não abro mão, e aí quem vai ter que abrir mão é o outro. Quer dizer, vocês percebem que existe esse casamento, que existe a estrutura, e que mesmo nas diferenças existe respeito a esse tipo de... E quando eu digo respeito, eu digo compreensão, não é engolição de sapo. Quando eu digo respeito eu não penso assim, eu não ajo assim, mas eu não acho que tá errado o que você está fazendo, né? Eu aceito esse tipo de coisa porque eu acho que talvez pudesse ser diferente, mas eu acho que pode funcionar. Eu acho que eu entendo. Quer dizer, quando existe essa vinculação, quando existe esse entendimento, quando não é irreconciliável esse processo, então o caminho vai se estabelecer. Mas a partir do momento em que essas coisas são intransponíveis, então não é possível, né? O casamento não é fácil, ele não é simples. Ele é um constante ato de doação. Ele é um constante ato de doação. É um sacrifício do orgulho, do egoísmo, da vaidade, onde você renuncia aos prazeres individuais para ter prazeres coletivos, né? Você se felicita com a felicidade do outro, né? Agora, a partir do momento em que você se anula o tempo todo, porque você sabe que aquilo é certo, mas você queria fazer coisas que não são certas também. Você queria algumas aventuras, você queria algumas coisas, então você não está pronto para o casamento, você não está pronto você não conseguiu ainda sair dessa vida em que busca determinadas experiências, digamos, de estar sedento de aventuras, né? Uma vida de aventuras. Você ainda precisa disso. Você precisa estar experimentando, explorando, sabe? E aí, para fazer isso, você tem que ter uma liberdade de estar desvinculado da família, de estar desvinculado de outra pessoa para poder vivenciar essas coisas, porque você está arriscando. Viver aventuras é arriscar-se.
E quando você se arrisca sozinho, você fala, bom, me arrisquei sozinho, se quebrar a cara, eu vou passar por isso. Mas quando você tem família, você tem outras pessoas, você está arriscando todo mundo. Então, quando você quer embarcar numa aventura, você tem que perguntar para os outros se eles embarcam com você, se isso funciona. E se a pessoa não embarcar, porque ela entende que isso é arriscado demais, e se a aventura é muito divertida para você, mas não é divertida para mim, né? Não dá. Quer dizer, e aí as coisas vão ficar complicadas. Então, a necessidade desse. Então, o namoro, né? E o namoro não apenas envolto nas questões emotivas, dos passeios, das delícias materiais, mas também envoltas no diálogo, na compreensão, no entendimento, no debate de ideias, né, para que você conheça como o outro pensa, como o outro age, como o outro se comporta, né? Elemento importante, porque você vai conceber uma família, né? Você vai construir um ideal com ele, com ela, né? E esses elementos são elementos importantes de conjunção, não que um seja mais importante do que o outro, mas precisa existir essa compreensão, entendimento e essa vontade de ambos de que a iniciativa da união efetivamente dê certo. Então, esse equilíbrio é elemento importante, porque ambos vão ter que estar unidos para dar suporte para a família que vem, para dar exemplo para a família que vem, para dar exemplo de amor, para dar exemplo de tolerância, para dar exemplo de dignidade, para dar exemplo de segurança, né? Quer dizer, esses são elementos importantes. Agora, quando você mais passa sofrimento e dor, quando uma mãe confessa para a filha, para o filho, dores do relacionamento com o marido, quando o marido confessa para os filhos dores do relacionamento, em que momento elas são seguranças para os filhos? Os filhos falam, puxa, não dá para contar com a minha mãe já está destruída, minha mãe, meu pai já não, meu pai está num problema de relacionamento, ele não está bem, ele está. Então, quer dizer, como é que eu posso contar com os dois? Eu tenho que ser suporte para eles. Então, aí existe um processo de inversão, né? E é claro que nós não somos perfeitos, é claro que existem os nossos medos, as nossas angústias, as nossas. E tentar passar a ideia de super-herói para os filhos não faz o menor sentido. Entretanto, se as nossas relações amorosas, se as nossas relações afetivas, elas forem dúbias, você está oferecendo esse tipo de situação, né? Então, se o marido não for capaz de ser gentil com a esposa, se ele não for capaz de abrir a porta, se ele não for capaz de falar manso, se ele for um indivíduo grosseiro, se ele for um indivíduo mal educado, se ele é um indivíduo que grita, se ele é um indivíduo que é grosso, enfim, se ele não for gentil, se ele não tiver gentileza, se ele não tiver brandura, se ele não tiver esses elementos na sua prática, ele vai ensinando que esses atos são normais para o seu filho e para a sua filha. E eles vão agir assim e não vão exigir um parceiro ou uma parceira que tenham esses comprometimentos. Quer dizer, uma menina, uma filha que é tratada como uma princesa, né, que é bem tratada, que não está acostumada com gritos, que não está acostumada com falta de gentileza entre os pais e dos pais para com ela. Se ela não está acostumada, ela não normaliza isso. E o dia que ela for tratada dessa maneira com uma pessoa, ela diz, olha, essa pessoa não é adequada para mim. Né? Mas se ela é uma pessoa acostumada com isso, quando ela for tratada disso por outra pessoa, ela vai achar isso normal. E aí ela vai trazer para a vida dela pessoas que vão continuar reproduzindo determinados sofrimentos e dores que ela teve na adolescência e na infância. Né? Vai reproduzindo esse processo. Então, a necessidade que nós temos, portanto, de oferecer um lar mais equilibrado, estruturado, é um elemento importante. E ele começa, então, com as nossas escolhas de como é que a gente está organizando esse lar. E ele começa com o amor, quer dizer, se você. E para você iniciar esse lar, você não vai porque você está desequilibrado. Não, eu vou me apegar a essa pessoa, eu não sei se eu a amo, eu não sei se a pessoa tem para me dar, eu não sei se a pessoa. Eu só sei que eu estou desequilibrado, eu estou carente e eu vou embarcar nessa situação. Se você está carente, se você. Então você não está bem consigo. Então não está na hora de arrumar um relacionamento, né? Às vezes a gente erra, né? Porque a carência é tão grande que você busca um relacionamento sem condições de entender se o que está acontecendo de fato é algo que fará bem para você e para outra pessoa.
Porque qualquer coisa que oferecerem a você, você vai aceitar porque você está em carência. E você não está em condições de julgar. É só quando você está bem consigo, é que aí você tem condições de entender o relacionamento, de entender se aquela pessoa e você tem condições de assumirem um compromisso, né? Você só pode assumir um compromisso se você estiver bem, e você vai assumir um compromisso. Se você assumir um compromisso qualquer aqui, sem vinculação e sem responsabilidade, a possibilidade dele se romper ali na frente, ela é muito grande. Não que isso seja um grande problema, mas não é algo que traz estabilidade. Então, o casamento é algo que traz a estabilidade, que oportuniza a evolução, porque ela nos ajuda a não pensar somente na gente, a gente a pensar também no outro. Então, ela ajuda a gente a diminuir o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E são exemplos que a gente vai poder oferecer para os nossos filhos também. Então, porque a gente vai oferecer modelos de relacionamento. E eles vão aprender isso. E ao aprender isso, eles vão exigir, eles vão organizar a sua vida em função desses valores. E quando eles não obtêm esses valores, eles entendem, então, que eles não se identificam ali. Então, eles mudam. E a possibilidade deles terem relacionamentos mais profícuos e felizes se torna cada vez maiores, porque tem modelos de orientação, né, que lhes ensinam a ser assim. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para a compreensão e o entendimento desse capítulo que a Heloísa nos traz, né? Queria agradecer a todos, desejar um ótimo domingo e fazer a nossa prece de encerramento, né? Levando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, rogando ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos ilumine, que nos dê forças, que nos dê coragem para enfrentar as provas e as expiações e que sejamos capazes de vencer todas elas. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais o estudo, que assim seja. Graças a Deus, bom domingo, boa semana a todos. Obrigado.